Quem gostaria de fazer a nossa oração inicial? Eu vou fazer, então, tá bom, pessoal? E depois, no final, tá? Eu vou pedir para que alguém realmente se candidate, tá bom? Então, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, se conectar com a equipe espiritual, e mais uma vez estar aqui com a gente nessa noite de estudo. Vamos pedir licença e, ao mesmo tempo, a proteção para que o nosso estudo entre o nosso espírito e nosso coração, que a gente possa compreender mais um pouquinho, né, alcançando o nosso objetivo em busca da nossa evolução espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, vocês leram o capítulo do método, que é o terceiro capítulo, né, da primeira parte ainda da obra. Estudamos o primeiro, né, na verdade estamos estudando desde a contracapa, né, como vocês viram, e algumas pessoas que entraram depois pôde ver, né, graças a Deus, pela ajuda do Gustavo, que está, né, que está nos auxiliando nesse sentido de gravar as aulas, né, os nossos encontros. Então, vamos ver que a gente, né, começou a estudar desde a contracapa. Mas como a gente combinou lá desde aquele primeiro dia, eu preciso, né, precisamos para que a gente tenha essa troca, tá, de que é o nosso objetivo, justamente para que não ser uma aula, mas sim uma troca de estudo, eu preciso que vocês também tragam as suas questões e as suas dúvidas ou comentários do próprio texto. Então, assim, não deixe para ler o capítulo, né? Por isso que a gente passa aquela programação antes. Para que a gente leia, já saiba exatamente o que vai ser, qual vai ser o assunto que vai ser ministrado naquela noite, tá bom? Mas eu já vou ter que chegar com o texto lido. Tá? Então, não deixem para ler só depois que a gente terminou o capítulo. Senão a gente vai ficar sempre atrasado, né? E isso pode até tirar o nosso estímulo, né? Para a gente continuar o estudo da obra. Então, preciso que vocês leem para a gente conseguir fazer realmente como o nosso objetivo aqui, né? Como eu coloquei ali, essa análise, né? Então, para a gente conseguir fazer essa análise, eu preciso que primeiro vocês leiam e entendam o que é, né? Pelo menos saiba o que vai ser dito, tá bom? Eu dividi o nosso estudo, essa nossa análise do capítulo do método em duas partes, tá bom? Vamos hoje ficar só nessa primeira parte, estudando o primeiro título, né, que é o método. Né? Por que será que Allan Kardec colocou esse título? O que seria o método? Então, é isso que a gente vai analisar, e depois vamos analisar mais ou menos, acho que até o item 28, né, do nosso capítulo, aí sim entrando na obra. Bom, a palavra método, que é o que inaugura, né, o nome do capítulo, do nosso capítulo em estudo, ele significa, né, ele significa caminho. Então, quando eu penso na palavra método, eu tenho que ligar a palavra caminho, né, para chegar a um objetivo, para chegar a um fim. Então, para que eu possa, né, para que eu possa chegar, eu preciso de um norte, eu preciso de um método. Então, a palavra método, né, se a gente for estudar a palavra, ela significa caminho. E caminho para quê? Né? Como que a gente normalmente emprega o sentido dessa palavra? Podemos dar um caminho, podemos entender, né? Um caminho para se alcançar como coloquei, né? Um caminho para uma pesquisa, um caminho para se alcançar um objetivo, né? Então, no nosso caso aqui, daqui a pouco nós vamos entender por que Allan Kardec usou essa palavra e qual é o método, né? Qual é o caminho que Allan Kardec nos apresenta, né? Lembrando que quando eu falo Allan Kardec, eu estou falando a codificação, né? Junto com os espíritos, não só a pessoa Allan Kardec. Então, nós vamos entender por que foi empregado com essa palavra. Mas antes, né, eu preciso pensar, né, como a gente tem conversado, sobre a palavra método. Então, para que eu tenha um estudo, para que eu tenha que resolver algumas questões, né? Lembra quando nós estudamos que para a gente formar um conhecimento, uma ciência, eu preciso de um paradigma?
um dos itens, tá? Um dos itens desse paradigma é o método. Como que eu vou resolver? Como que eu vou solucionar todas aquelas, tudo aquilo que eu coloco a minha razão, coloco como pergunta, e como que eu vou solucionar? Através de um método. Então, o método, esse caminho, ele serve para resolver um problema. Ele serve para que eu possa alcançar, um objetivo. Então, toda ciência, todo campo de pensamento, ele vai ter esse método. E, né, como eu coloquei ali, todas as ciências, né, eu citei a matemática, né, como exemplo, todas elas têm um método. Inclusive a ciência espírita, que nós vamos já entender qual seria esse método que o próprio espiritismo, não só a ciência espírita, né, o espiritismo como um todo coloca como um caminho. Qual é o caminho? Tá certo? Alguns métodos que a gente sempre tem falado, desde o início dos nossos estudos, principalmente agora com o livro dos médiuns, usamos as palavras um método experimental, o método científico, ou seja, são caminhos que um grupo de pensadores vamos colocar assim, homens de ciência, elaboraram para poder resolver um problema. Então, se eu tenho algumas contas matemáticas, algumas questões da matemática, que eu ainda não tenho uma solução, eu preciso que o matemático me ofereça um método, um caminho para que eu possa chegar no resultado. Assim como as outras ciências também. Só que elas elaboraram, né? Elas elaboraram um método e chamaram de método experimental, que é o método, né? Como nós já estamos estudando, que foi o mesmo método que o Allan Kardec ele também adotou, né? É um dos, não é o único método que assim que o espiritismo tem, tá bom? Então é um método que ele colocou como caminho. Já era oriundo, já era próprio de outras ciências, o que ele fez, ele adaptou para a ciência espírita. Vocês lembram que era o método experimental, que já foi objeto de estudo de outras aulas, de outros estudos? Alguém lembra o que era esse método experimental? Que gostaria de falar? O Allan Kardec ele já citou, né? Ele está só retomando aqui, mas ele já citou que seria esse método experimental. É aquele método, né, onde eu vou através da experiência, ou seja, eu vou observar o fenômeno, o que se apresenta de forma material para mim, que estou observando este fenômeno, e deste fenômeno eu posso testar ele em laboratório, no nosso caso, em uma mesa mediúnica, né? Ou seja, eu tenho um campo de ação onde esse fenômeno acontece, e através desse método, ou seja, aquele que observa o fenômeno, ele retira as suas premissas, ele retira as suas verdades. Por isso, o método experimental é o método empírico. Eu vou até o fenômeno, eu vou até o que está acontecendo e retiro as minhas observações, e dessas observações eu vou chegar em regras gerais e particulares, né? Daquilo que é geral, eu vou retirar aquilo que é particular, né? Então, quando o Allan Kardec como a ciência espírita, ela não pode, ela não tem, a gente não tem um laboratório, não é uma ciência que a gente vai botar em tubos de ensaios, né, como a química ou as demais ciências. Então, eu vou, né, como que eu consigo entender, né, como que ele conseguiu colher as informações para que ele pudesse compor as premissas ou os princípios da ciência espírita, através dos fenômenos mediúnicos, que serão, né, objetos da nossa segunda parte da obra, onde ele vai colocar, né, ele vai analisar tanto de forma teórica e de forma, né, e colocar isso de forma prática, muitas vezes, na segunda parte da obra, certo? Então, só para a gente relembrar o que seria esse método experimental, eu vou direto ao fenômeno, ao que está acontecendo, o que se apresenta diante dos meus olhos, bom? Mas nós temos, né, e o que esse método, né, por que ele é tão importante? Justamente porque que todo conhecimento, vamos colocar assim, todo pensamento, toda ciência precisa ter o seu próprio método.
Porque sem esse método eu não consigo chegar, eu não consigo chegar em ponto nenhum. Você imagina se a gente pudesse fazer pesquisa ou pudesse compreender um fenômeno de qualquer maneira, né? Não tem um caminho a ser seguido, tem alguém que construiu e colocou lá naquele paradigma que nós já vimos, né? Alguém pegou, olha, se faz assim, essa ciência se faz assim, a gente usa esse caminho para que a gente possa obter isso, isso, isso. É exatamente, e o Espiritismo, que queria ganhar o status de ciência, ele era um dos seus viés, o que ele fez? Ele também colocou o seu método. Outros métodos, né, que o Allan Kardec também usa, né, que era muito famoso, esses métodos, esses nomes, a palavra método, inclusive, foi o Allan Kardec que cunhou, como nós vimos ali, né, ele só o quê? Abraçou essas palavras que já estavam lá no século XIX, já estavam, esses métodos aqui, como eu coloquei, o método experimental, indutivo, todos esses métodos não foi o Allan Kardec que criou, tá? Foram métodos que outros pensadores criaram lá por volta do século XV, XVI, XVII, e o século XIX foi herdeiro de tudo isso. Então, lógico que o Allan Kardec, ele estudou, né? Ele como professor, ele teve essa formação. Então, para ele, como ele tinha o objetivo e a missão, né, de compor a ciência espírita, a filosofia espírita, ele tinha que usar os métodos que estavam na época. Como que se fazia ciência na época? Como que eu construía o pensamento através desses métodos aqui? Então, ele mesmo, né, tanto que ele não coloca ou que foram os espíritos, ou que foi ele que cunhou, né? Ele apenas abraçou. E outro método que ele abraça e ele coloca é o método indutivo. E o que seria esse método, né? É o contrário, né? Esse método, eu vou usar apenas o quê? A minha razão. Eu não preciso ir até o fenômeno. Não é um método empírico, onde eu vou até o fenômeno e desse fenômeno que eu estou analisando, olhando, eu vou colocando as minhas premissas em uma análise posterior. Esse aqui, não. Esse aqui, através do uso lógico, eu vou deduzindo as minhas premissas. Por exemplo, né, a primeira questão do livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é Deus, né? E quando ele fala, né, que uma das, né, uma das qualidades, né, que ele fala já desde a primeira pergunta, quando ele fala, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, a minha razão consegue compreender, né? Eu não estou fazendo ciência de Deus, eu não estou, o meu pensamento, eu não consigo ver este fenômeno acontecer, né? E outra premissa que decorre dessa, se o espírito, né, ele edita ali, né, coisas inteligentes, ele tem uma causa inteligente. Então, a causa da causa será Deus. Né? Então, isso é só um exemplo, né? E como que eu consigo aferir isso? Como que os espíritos conseguiram colocar isso para a gente? Através do método indutivo. O meu pensamento consegue, através de uma causa que se apresenta, e eu vou buscando a causa da causa da causa da causa. Tá? Isso é só um exemplo que já se fazia pensamento assim, já se fazia ciência assim. É um dos métodos. Eu não preciso ir até o fenômeno, eu não preciso ir até a experiência. Eu já tenho a minha própria razão. Lembra que o Allan Kardec falou? Qual é uma das forças que o Espiritismo tem? O uso da sua razão. Então, o uso da minha razão, através desse método aqui, eu consigo, né, é só o pensar que eu consigo. Se eu pensar que o espírito é uma premissa que ele coloca já desde a primeira obra, que é um ser inteligente, que é um ente inteligente, então eu retiro dessa premissa que todas as manifestações deste espírito que é inteligente também serão inteligentes. Então, eu não preciso somente, eu não preciso ir no fenômeno o tempo todo para deduzir isso. A minha própria razão diz que isso é lógico e coerente. Então, isso é o método indutivo. E agora, o dedutivo.
junto com esse primeiro, né, eu vou deduzir outras premissas. Então, se o espírito ele é um ente, ele é um ente inteligente, então eu deduzo que ele tem uma consciência, eu deduzo que ele tem um corpo, né? Então, eu vou colocando qualidades aquilo que a minha razão já conseguiu alcançar, e eu deduzo outras premissas. Eu não preciso ir lá no fenômeno. A minha própria razão vai deduzindo. E o Espiritismo, ele consegue, apesar da gente ter muitas premissas que a gente deduz, né? Ele abrange todos esses métodos, ele consegue ao mesmo tempo que ele vai até o fenômeno, por isso que ele é experimental também, tá? Ele vai até o fenômeno, ele precisava dialogar com esse grande método experimental que era, vamos colocar assim, ele não podia fazer ciência se ele não falasse desse método, porque até o século onde ele estava inserido era o modelo de fazer ciência, hoje, logicamente, já mudou, mas era o modelo de fazer ciência, ele não podia abandonar isso, não falar disso. Lógico que ele tinha que ter preparado para quem? Justamente para as pessoas que fossem ler os textos espíritas, né, e pudesse dialogar com o que estava, vamos colocar assim, entre aspas, na moda. Entende? Então, ele não podia excluir o método, esse grande método que ia até o fenômeno. O que ele fez? Ele fez um misto. Algumas coisas, algumas premissas que nós temos, alguns princípios, né, como a gente fala, a nossa própria razão consegue apreender, retirar, e outras, o método científico me demonstra através da via mediúnica. Tanto que o Allan Kardec, olha como ele colocou, né? Ele falou assim, quando ele estava fazendo, ele nunca fez o quê? As teorias pré-concebidas, ou seja, sem análise, sem crítica nenhuma. Algumas ele podia até intuir. A minha razão diz que os espíritos, que é uma das criações de Deus, que é a causa inteligente, que é a principal causa inteligente, cria espíritos inteligentes. Será que eles são inteligentes mesmo? Né? Então, então ele testou todas aquelas premissas que ele intuiu, tá? Né, do outro método, e jogou no fenômeno para poder comprovar. Não, a via mediúnica realmente comprova, né? Realmente o espírito, ele é um ser inteligente. Né? Então, aqui só um exemplo, né? Ele fez isso com todas as outras, vamos colocar assim, com a maioria de todos os princípios. Então, quando ele coloca, né? Eu observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Então, só desse texto do Allan Kardec, esse texto, né, ele falando dele, como conseguiu construir esse método, né, a gente consegue perceber, se a gente for ler, né, assim, como eu sempre falo, a gente tem que ler esse texto, a gente tem que voltar até o século XIX. O que estava acontecendo na época, né? Quais eram os métodos de ensino da época? Eram esses que a gente acabou de apresentar. Então, a gente consegue perceber com esse, vamos colocar assim, com esse depoimento de Kardec, que ele conseguia, muito brilhantemente, dialogar com todos esses métodos. E é por isso, né, já falamos até em estudos anteriores, quando a gente considerou o objeto de estudo, né, e vimos, né, que poucos, né, ou quase nenhuma outra teoria filosófica e científica conseguiu dialogar tão bem com todos esses métodos. Então, assim, o Allan Kardec, ele mesmo tinha essa capacidade, né, de conseguir, porque não é fácil, né, eu apresentar um objeto de estudo, só um minutinho, Sérgio, eu apresentar esse objeto de estudo e, ao mesmo tempo, apresentar esse método de estudo e dialogando com vários métodos ao mesmo tempo, da época, né, que ele pegou emprestado das outras ciências. Pode falar, Sérgio. Não, só para dizer, né, porque o Kardec, ele tinha que trabalhar com esses métodos, né, é uma proposta científica, senão a doutrina não seria aceita, né? E só para registrar, de repente você tem até falado, eu estou chegando agora, Francis Bacon, que criou o método indutivo, ele nasceu em 1561 e faleceu em 1626. E René Descartes
foi em 1596 e 1650, ou seja, os dois são contemporâneos um do outro e Sim. criaram dois métodos que se complementam, vamos dizer Que assim. se complementam, exatamente. E Kardec foi lá e aproveitou os dois. Era só isso. Exatamente. E o que é, né, como o que não é fácil, né? Para a gente, quando a gente está estudando, por isso que eu falo, quando a gente está lendo Allan Kardec, né, qual é a nossa tarefa? É só ler, né? Pelo menos a primeira tarefa, né? Porque ele já construiu, ele já deu isso para a gente, né? Ele já dialogou, ele já leu Bacon, né? Como você falou, ele já leu todos esses pensadores, né? E ele conseguiu o quê? Né? Vamos colocar assim, trazer para a gente um pensamento único, porque ao mesmo tempo que as outras ciências deram os outros pensamentos, né? Deram as bases, mas ele que conseguiu enxergar. Sim. Isso, né? E construir essa nova ciência. Exatamente, né? Então, e ele já estava, 2 séculos depois, por exemplo, e ele já, né, já tinha lido, era obrigação, né? Como hoje, se a gente for construir um texto, por exemplo, acadêmico, se a gente for falar sobre método, eu preciso passar por esses pensadores. Sim. Apesar de que hoje já se tem novos modelos de método, ou seja, novos caminhos para novos caminhos, né? Para outros caminhos. Então, assim, outros, como eu crio, como que eu modelo o método? Já teve outras, né? Já estamos, né? Já está quantos séculos depois? Então, já nasceram outras pessoas que já colocaram outras ideias, né? Mas eles ainda existem, temos modelos como é a ciência espírita, porque eles não mudou o paradigma, lembra? A gente não mudou ainda, né? Até porque, né, cara, se a gente parar para pensar, naquela época de Kardec, né, quando ele estudou na Suíça e tal, ele, obviamente, assim como todos os demais, não podia falar como cientista se não passasse pela filosofia, tinha que ter o domínio de todas as correntes filosóficas para poder falar, porque, por exemplo, a medicina estava engatinhando, a ciência estava engatinhando naquela época, então o forte aí era a filosofia, né? Exatamente. A psicologia veio surgir em 1900, era um departamentozinho da filosofia, né? Tudo. Isso. A física, né? Todos esses conhecimentos eram muito ligados, né? Eu Eram brinco muito assim, ligados eu ainda. vi uma definição interessante que diz assim, né, que a filosofia vai desbravando a floresta e a ciência vem pegando aquilo que já está mais ou menos mastigado e começa a elaborar. Exatamente, né? Exatamente. Que ela vai abrindo caminho, né? Ela vai abrindo esse caminho, dando essas possibilidades. Pode falar, Angélica. Abre o microfone. Claro, desculpa. Só lembrando a questão do método, né, utilizado em ciências, em qualquer ciência, né, é a questão de que se você, qualquer área, para ela se tornar uma ciência, ela precisa de um método. E esse método de trabalho, ele serve para quê? Para que outras pessoas possam repetir a experiência que você fez. Então, o Kardec utilizou o método de tornar o espiritismo uma ciência, para que outras pessoas também pudessem repetir essa ciência, né, usando o método que ele usou. E é só usar o método dele que dá certinho. Por isso a ciência. Isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Mas ela trouxe uma fala aí muito interessante para a gente fazer uma reflexão, viu, Carol? Porque, veja bem, esses colegas, né, determinadas federações, às vezes alguns pensadores do espiritismo querem mudar, né? Tem uma ideia e traz, né? Então, é possível, o espiritismo, ele é uma ciência progressista, mas desde que você se utilize de uma metodologia, ou seja, da mesma forma como foi construído. E as pessoas querem fazer modificação com o sistema dele, pessoal. Exatamente, é o que a gente conversou no paradigma, né? Na construção do paradigma, né? Primeiro que eu preciso, para que eu possa, né? Para que eu possa mudar esse paradigma, esse método ele tem que sofrer, ele tem que se mostrar insuficiente. Ou seja, ele tem que ver, a comunidade científica, vamos colocar assim, tem que falar assim, olha, esse método não nos serve mais.
não nos serve mais, porque temos outras perguntas que vieram, né? Ou seja, que vieram muitas vezes, porque né, teve essa evolução, mas tivemos muitas perguntas que esse método já não nos serve mais. Mas a ciência espírita ainda não passou para né, essa parte crítica da ciência que ela é, né? Que é a mudança de paradigma. Então, podemos ver que ela não passou, apesar, né, de que muitos tentam, né, como a gente está comentando agora, né, muitos tentam colocar vamos colocar assim, criar submétodos, né, mas como Allan Kardec, ele vai falar agora, a gente vai falar sobre isso, porque não conhece o espiritismo. Aí começa a ficar inventando sistemas atrás de sistemas que não tem base nenhuma. Né? Porque uma coisa é quando a gente pega outros autores que vieram pós Allan Kardec, até mesmo lá na França, nem estou falando aqui no Brasil, né, que se criou um outro berço do próprio espiritismo, eles partiram do mesmo método do Allan Kardec. Né, uma coisa você talvez abraçar, né? Tem alguns autores que pesquisaram mais sobre um fenômeno do que outros, né? Se aprofundaram mais naquele braço né? Vamos colocar assim, da ciência, mas eles não mudaram. Eu não posso falar que esses outros autores mudaram o que o Allan Kardec colocou. Agora nós temos muito, né? Se a gente for fazer, né, como o Zé Roberto fala, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, o que tem de textos que se dizem espíritas, mas que trazem, né, totalmente ao contrário do que o Allan Kardec nos coloca, né? Nem poderia vamos colocar assim, ser considerado um texto espírita. Que era o que o Allan Kardec falava, olha, você quer que isso seja espírita, você quer ter, né, ser um adepto, como ele colocou nas palavras, né, ou um crente, são as palavras que o próprio Allan Kardec usou nesse terceiro capítulo, ele fala, olha, tem que seguir o método, tem que seguir né, tudo isso que foi criado, né, como ele coloca, não só pelo Allan Kardec, mas pela equipe espiritual. Né? Então, hoje, né, qualquer um pode sentar na cadeira e escrever um texto espírita, um livro espírita, um romance espírita, né? Talvez o Allan Kardec deve falar, meu Deus, o que eu fiz, né? Né, a gente tem que, por isso que eu falo, né? Se a gente tiver um estudo e esse olhar vamos colocar mais, né, de ler um texto, ou mesmo, pode se apaixonar pelo texto, né? Pode ser a historinha mais bonita, o romance mais emocionante possível. Mas se ele contrariar, nem que seja, né, uma linha, já não pode, já temos que o quê? Descartar, né? Se a gente for realmente seguir esse método um método espírita, né? Se a gente quiser realmente usar, inclusive, essa palavra que aí realmente foi cunhada pelo Allan Kardec, né? A palavra espírito, espiritismo, né? Veio dele, e os outros, né? Com todo o respeito que a gente deve a todos, mas se apropria de uma forma errada, de forma metodológica. Muitos termos de Allan Kardec, eles são apropriados, né, de forma, vamos colocar assim, de forma errada, né, fora desse contexto, desse grande edifício que ele criou. Pessoal, vocês fizeram a tarefinha que eu coloquei hoje, né, estava, né, melhorando aqui o nosso estudo, e como eu estava até agora comentando com o Sérgio, né, Sérgio, a gente não pode, tem alguns autores que, quando a gente vai falar de método, a gente não pode deixar de falar de alguns deles. Um deles é o Descartes, né? Vocês fizeram, né, justamente eu coloquei ali, vocês podem ver, não é um texto espírita, não é um autor espírita, mas é um autor que foi muito lido pelo Allan Kardec, estudado pelo Allan Kardec e por todo o século XIX. Estava no século, acho que 17, né? O Descartes, 1600, né? Que vocês podem trazer aqui para nosso estudo, que vocês viram, pesquisaram sobre este rapaz aqui? Quem gostaria de falar? Pode falar, Neide.
Pode falar, Neide. Só liga o microfone. Pronto. Temos que nos despir de todo e qualquer preconceito, limpar a mente, né, para a gente poder depois idealizar o que pode ser verdade ou falso. Então, mesmo a gente achando que alguma coisa seja verdadeiro, nós temos que duvidar. Então, ele colocou, acima de tudo, a dúvida, né, para que a gente possa voltar os nossos raciocínios àquilo que poderá ser verdade ou falso. Além do que, né, como filósofo que era, né, a famosa frase dele, né, penso, logo existo. Penso, logo existo. O que mais que podemos falar do moço aqui, do René Descartes? Eu acho que aquilo foi o que você falou mesmo. Foi o que você falou mesmo, do Kardec ter seguido ele também, ter lido ele, né? Porque o que o Kardec colocou como método, ele já colocava, né? Ele já colocava as mesmas premissas, né, para se formar um método, ou seguir um método, o Descartes já falava nisso. E como o Sérgio falou também, né, nessa época, todos os filósofos, tudo que se fazia era em razão da filosofia, porque não existia mesmo, ciência estava caminhando, né? Isso, ela estava se tornando, né, independente da grande mãe que é a filosofia, né? São filhotes dela, né? Exatamente. O que mais, Neide, que você pesquisou? Ou mais alguém que pesquisou também, pessoal? Eu vi pessoas que comentaram ali no grupo, né? Angélica ergueu a mão. Angélica, pode falar. Não, eu acho que aconteceu alguma coisa, não mexi em nada. Eu acho que era que você já tinha levantado, né? Eu não tirei, desculpa. Imagina. Pessoal, quando a gente pensa nesse moço, né, lindo aí, que muito e extremamente importante para a gente, né, apesar de que temos críticos de todo mundo, né? Hoje em dia tem pensadores que falam que a gente não precisa mais de todo esse método aqui, que não se faz mais ciência assim. Mas como a gente está estudando, como nossa ciência que estudo é a ciência espírita, e ela não mudou de paradigma, ela não mudou de método, a gente tem que estudar o quê? Né? Fazer o mesmo caminho que o Allan Kardec perseguiu, né? Pelo menos tentar, né? Ler os textos que ele lia, né? Um deles, um desses autores aqui, esse filósofo, o Descartes, que quando a gente escuta essa palavra, a gente vai ligar a palavra razão ou racionalismo, tá? Ele inclusive, uma das principais obras dele, que você não sei se tem como baixar para a internet, mas que é esse aqui, que é o discurso do método. Tem esse livrinho aqui da coleção dos pensadores, né? Onde tem alguns textos. E ele tem vamos colocar assim, uma leitura tão gostosa como a do Kardec, mas é extremamente interessante. O que o Descartes apresentou para o mundo? O que ele queria trazer para a gente como método mesmo? Que eu vou conseguir apreender a verdade, né, através do uso da minha razão. E quem isso lembra, gente? O Allan Kardec, não lembra o Allan Kardec? Através de uma das grandes frases que a gente sempre repete, escuta em estudo, escuta nos cursos, em palestras, que é a nossa fé raciocinada. Mas não é o Allan Kardec, vamos colocar assim, o grande pai, né? Né? O grande pai, na verdade, é alguém um pouquinho antes dele. Né, é lá no mundo grego, né, que vamos colocar assim, o mundo grego que inventou o logos, né, ou seja, eu vou pensar através da minha razão. E que é uma das grandes forças que o espiritismo tem, justamente porque o Allan Kardec colocou, não é mesmo? Mas quem trabalhou isso, que trouxe isso para o nosso mundo, que a gente é herdeiro hoje, é o René Descartes, né, da onde o meu método, né, eu vou, o meu pensamento, né, vamos colocar assim, o meu logos, né,
a minha lógica, eu vou deduzindo as premissas, sempre de uma premissa maior, eu vou colocando as ideias que são derivadas dessa grande premissa, de coisas que não podem ser mudadas, como Deus, por exemplo. Deus é uma premissa que a gente não pode mudar, né? Se eu não partir que ele exista, né, eu não posso criar nenhum sistema depois que venha através de Deus. Outra questão que eu não posso mudar, que o Allan Kardec muitas vezes repete, agora eu vou adaptando, né, para a nossa ciência, a própria existência da alma, ou dos espíritos. Então, eu tenho essas grandes premissas como fossem premissas mães. E dessas premissas, eu vou deduzindo ideias menores, que complementam um todo. Então, é assim que funciona o método que foi apresentado por René Descartes, e o Allan Kardec traz isso para o Espiritismo. Ele traz isso. Então, ele vai ensinando como é que a gente vai colocando, e todas essas nossas ideias que são derivadas, elas passam pelo crivo da razão, justamente porque o século XIX foi marcado, né, ou seja, só se faz ciência, só se pensa com a razão, né? Alguma dúvida, pessoal? Sei que tem algumas questões que alguns autores, por exemplo, né, eu fiz para provocar mesmo, tá? A gente precisa ler. Se não tiver, tá? Se eu não conseguir esse texto do Descartes, né, que é o discurso do método, se eu não conseguir ele, eu não tenho ele em PDF, eu tenho ele em livro físico aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou dar um jeito de passar para vocês como um texto de apoio. É um desafio? É um texto difícil? Muitas vezes que não é, porque normalmente a gente está acostumado com textos mais fáceis, né? É difícil. Mas é interessante a gente ver, né, o caminho que o Allan Kardec ele percorreu, e ele trouxe. Tanto que quando a gente está lendo, né, o Allan Kardec, a gente fala, nossa, olha aqui esse filósofo aqui, né, ele está atrás daquela linha, olha ele aqui o Descartes, né, olha ele por aqui atuando, né, influenciando, para a gente ver a importância que esse moço aqui teve. Pode falar, Sérgio. Eu vou deixar a Tânia falar, porque acho que ela pediu meio junto. Pode falar. Nós falamos, Pode falar, levantamos juntos. É só para lembrar que Descartes também ele trabalhou com 4 regras, né? Que seria a evidência, né? Isso. A evidência, a ordem, né? Que esse método tem parte da evidência, depois ele tem uma ordem, uma análise. Aí, essa evidência, na ordem, ela é analisada e, por último, ela é enumerada, chega a uma conclusão, a um final, a um resultado, né, que pode ser positivo ou negativo. Isso, né? são os 4 passos do método, exatamente. Que é o que o Allan Kardec fez, né? Ao mesmo tempo que e o Descartes vai falar isso também, né? Depois eu volto para a parte do fenômeno, onde eu vou comprovar aquilo que é minha, né? Aquilo que o meu pensamento conseguiu enxergar através do uso da minha razão. Isso. E se este fenômeno não se mostrar lógico para mim, né? Eu tenho que descartar. Descartá-lo. Eu descarto, exatamente. Por isso, olha, que eles, né, a gente for colocar em palavras mais do Allan Kardec, que são palavras que a gente está mais acostumado, a gente vai ver frases como ele falava, olha, não podemos aceitar nenhuma verdade que não possa bater de frente com a nossa razão. Isso é de Descartes. Não exatamente com essas palavras, não estou falando que o Allan Kardec plagiou o René Descartes, tá? Estou falando que ele foi influenciado e trouxe isso para a gente. Isso, inclusive, mostra como tudo isso que os espíritos e o Allan Kardec nos coloca é muito rico de conhecimento, de cultura, né, e de diálogo com todos os séculos que passaram, desde o mundo grego para cá. Sim. É isso mesmo. Espíritos que vieram anteriores, né, para orientar o que abriram o caminho, né, como o Sérgio colocou, uma né? referência, uma referência. Uma referência. Pode falar, Sérgio. O que eu acho bacana também é que a gente cada dia mais se conscientiza que tudo vem de Deus, né? Ciência, tudo vem de Deus, né? Porque se a gente for pensar, assim como Sócrates, Descartes também, se a gente for observar, a base dessa teoria dele, ele vai dizer o quê? Que
o correto é nós irmos pela razão, porque a razão é uma das coisas que ela é distribuída equanimemente para todos os seres. E ainda que a pessoa pode falar que uma pessoa pode usar melhor ou menos a razão, é por uma deliberação dela, mas ela é distribuída, ou seja, ao princípio que nós somos criados, né, em potencial, nós temos todo o conhecimento, apenas em potência, vamos ter que desenvolver, não é? Simples e ignorante. Descartes fala isso, que todo o nosso conhecimento ele é inato. É claro que ele não falou de espiritismo, até ele veio bem antes, mas ficou implícito, né, que tudo que nós conhecemos está ali, ou seja, está em potência. Só mais uma coisa, Ana, uma coisa que Descartes fez de interessante também foi esse livrinho aqui, acho que parece invertido, mas ele chama As Paixões da Alma. Esse é um dos livros de Descartes, e Kardec se utilizou, quando ele fala de paixão, ele se baseou aqui nessa obra de Descartes, assim, literalmente, ele não cita, mas se baseou, porque Descartes vai dizer que as paixões são as nossas emoções que são influenciadas pelo corpo. É justamente o pensamento de Kardec. Nós temos É por isso que exatamente, por isso que o Herculano Pires, né? O nosso nosso Kardec brasileiro, né? Ele, né, não tem aquele penso, logo existo. O Herculano Pires, ele, né, para colocar com essa roupa do Kardec também, ele colocou assim: eu sinto, né? A alma que sente as sensações, logo existo, né? Exato. Então, ele brincou com a frase do Descartes. E uma das coisas bacanas que Descartes trouxe também é que ele fez a separação, né? A matéria, que é a expansiva, e o ser que pensa, que é a alma. Quer dizer, ali ele já deu uma base também para o próprio espiritismo. Na Exatamente. Teoria, a forma Exatamente. de... Por isso que Cristo está por trás de tudo, né? Está tudo organizadinho. Né? E trazendo, né? Ou seja, o Allan Kardec, essa missão que ele teve, quantas pessoas, né, trabalharam antes disso, antes dele, né, e foram adubando essa terra aí do pensamento e da verdade para nos trazer, né? Como que Deus realmente é a inteligência suprema, né? Ele conseguiu... Ele traz, você vê, quase que junto, dois grandes pensadores, Francis Bacon na Inglaterra, René Descartes na França. Um trabalhou o método indutivo, que é necessário para a ciência também, e o outro vem com o dedutivo. Exatamente. Né? E aí, para juntar tudo, que era o instrumento que Kardec precisaria. E, para isso, ele foi estudar para isso. Né? Exatamente. Temos alguma questão no chat, Gustavo? Muitas vezes eu não consigo acompanhar ali o chat. Por causa da apresentação aqui. Oi, Carolina, deixa eu olhar aqui só um instante, ó. Desculpa a demora. É Alexandre, perdão, tá como Alexandre Irata, mas é outro nome. Ah, sei. É a minha irmã, Ana Paula. É Ana Paula, isso. Então, acho que tem uma pergunta aqui. Ela fez uma colocação, perdão. Ela falou assim, uma forma simples de compreensão é que o método de Descartes utiliza a dúvida sobre quaisquer assuntos para buscar a pesquisa. Ela fez essa colocação. Isso. Justamente, né, porque como a gente não pode, né, como a Kardec falou, em nenhuma teoria, em nenhum princípio eu aceitei de forma pré-concebida, né, tudo, né, a dúvida, né, faz com que a gente vá e comprove, né, se eu não colocar a dúvida como um dos caminhos do método, né, como o Descartes falou, eu não vou conseguir chegar a essa verdade, né, que essa busca pelo que é verdadeiro, né, a busca pelo que é verdade, a gente seguiu na filosofia mais ou menos até o início do século XX. Agora a gente não fala mais em busca de verdade, a gente fala, vamos buscar aquilo que nos torna, o que é válido. Mas qual é o mesmo caminho? É o mesmo, né? É através da minha razão. A minha razão ou estabelece aquilo que é verdade, ou estabelece aquilo que pode ser considerado válido. Quem mais levantou a mão? Acho que foi a Marilisa, né, Marilisa?
Não, desculpa, é que eu estou olhando no grupo aqui, achei que era o mesmo aqui do chat, mas o Gustavo já falou, já colocou aí quem colocou a observação. Ah, sim. Tá bom. É que tem uma observação no grupo também, mas não faz parte daqui, né? Já é outro chat. Outro assunto. Tá. Não, é o Audrey, Audrey? pedindo para a Tânia, por favor, se poderia repetir os 4 pontos do Descartes. Não sei se faz. Ela tá aí online. Eu estou aqui. Pode falar, Tânia. O primeiro é evidência, né? Evidência. O segundo é análise. Você parte de uma evidência, parte de um objeto, né? E faz a análise. A partir da análise, você ordena, né? Consegue a ordem e enumera sendo positivo ou negativo, você aceitando ou não aquela evidência inicial, entendeu? E pelo menos foi isso que eu cheguei a concluir. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque essas premissas que eu vou deduzindo daquilo que eu coloco como a evidência, né? Se ela não se mostrar lógica dentro daquele padrão, eu descarto. É uma ideia, não, isso aqui, né, ela parecia ser algo válido ou uma verdade, mas pelo caminhar do método ali aplicado, ela não se mostrou mais útil ou verdadeira. Então, eu descarto. Entendeu? E durante muito tempo se fazia ciência assim, inclusive a ciência espírita coloca, né? Não é o único método, o único jeito de se fazer ciência espírita, mas até a época, quando o Kardec coloca para a gente, vamos colocar assim, era a cereja do bolo, né? Esse tipo de fazer pensamento, esse tipo de fazer ciência, ou seja, esse caminho para se alcançar a verdade, ou, como a gente diz hoje, aquilo que é válido, né? Isso. Um caminho que ele iniciou, né? Um caminho que o primeiro passo que a gente deu e demos bem, né? Porque dialogando com todos esses pensadores, né? Que na época entre aspas, é o que estava na moda, em voga, né? Hoje, né? Hoje já temos outros, né? Tanto que talvez se o Allan Kardec estivesse hoje fazendo o espiritismo, vamos colocar assim, talvez ele teria um trabalho até maior, teria mais, vamos colocar assim, mais métodos para poder revisar e entender, né? E ver e avançar com a própria ciência. Mas até hoje nós estamos ainda tentando entender o que Kardec colocou, né? Então, já vamos pensar talvez em uma crítica e uma mudança, né, de método ou de objeto de estudo, né? Ainda não é a hora, ainda não é chegada a hora, né? A gente está ainda em execução do que já foi colocado, do que foi posto. Pessoal, agora falando, então, tivemos esse primeiro bate-papo inicial, para a gente entender, né, independente se a gente vai decorar ou não os passos que o Descartes colocou, tá? Até porque isso não é objeto da nossa aula em si, né? A gente não está fazendo uma aula de Descartes, tá bom? Foi um exemplo, só para a gente perceber, tá? Que, primeiro, refletir a palavra método. O que seria o método? Né? Então, a gente já colocou o método como o grande caminho que um pensamento e que uma ciência ela vai seguir. E depois, para a gente ver, né, que o próprio Allan Kardec, ele dialogava e ele estudava outros pensadores. Então, para a gente, né, ter, e muitas vezes, enfrentar até quem são esses autores, quem são esses filósofos, quem são esses pensadores, para a gente também chegar e ler, né? Ainda mais aqui no nosso grupo, né? Então, a gente pode compartilhar essa leitura, que eu vou ver se eu consigo compartilhar esse texto para vocês, tá bom? E que a gente consiga ir lendo, né, e percebendo que quando a gente lê os outros autores, né, esses outros que, vamos colocar assim, que adubaram a terra do Kardec, aí quando a gente volta ao Allan Kardec, fica muito mais fácil. Que a gente fala assim, nossa, olha o que o Allan Kardec está falando aqui, é aquela mesma questão que aquele outro autor falou, agora eu estou começando a entender.
né? Então isso nos ajuda nesse processo aqui de ensino e aprendizagem do nosso tema, em qualquer tema espírita, no caso aqui o Livro dos Médiuns, mas isso vai servir para qualquer outra obra de Allan Kardec, tá bom? Agora falando isso em especial do nosso capítulo, tá? Do capítulo do método, né? Qual seria, qual é o grande objetivo que o Allan Kardec, né, de forma bem geral, né, ele queria apresentar, né? Ele fala, né, como ele começa falando o seguinte, que todo ensino metódico, né, ele deve partir do conhecido para o desconhecido. Então, para que eu possa apresentar, né, depois a gente vai começar a entender isso aqui melhor, para que eu possa apresentar a ciência espírita, a filosofia espírita, ou seja, tudo aquilo que, qualquer princípio que pertença ao espiritismo, eu tenho que primeiro conhecer, né, aquele com quem eu vou dialogar, ou conversar, ou persuadir, tá? Então, estou usando as mesmas palavras agora que o Allan Kardec usa nessa terceira parte da obra. Então, primeiro, né, eu vou partir, como ele fala, eu vou perguntar, será que esse outro com quem que ele vai chamar de incrédulo, tá bom? Né, ele vai chamar de incrédulo. Será que esse incrédulo, que tipo de incrédulo que ele é? Será que ele concebe a alma ou não? Será, se ele não conceber a alma, qual é o caminho que eu tenho? Ou seja, eu tenho que entender o que essa outra pessoa com quem eu estou dialogando, o que ele conhece. Então, parto do conhecido para depois chegar no desconhecido, tá? A gente vai entender melhor isso ao longo que a gente for lendo, que a gente for estudando os outros capítulos, tá bom? O livro dos médios, ele é bom, né? Que o Allan Kardec tomou cuidado de colocar números, né? Que a gente chama de itens, né? As partes do texto, né? Elas são enumeradas. Então, qual é a parte que nós estamos aqui? Começa na parte de 18 e vai até a 35. Tá? Que é o que compete a esse capítulo aqui. E vamos fazer uma análise de cada item, tá bom? De cada item. Para a gente entender, né, o que o Allan Kardec quis dizer, que todo ensino, né, todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. O que é isso? A gente vai, quando ele começar a analisar os itens aqui, a gente vai entender melhor. Pode falar, Sérgio. Não, o que eu achei bacana, porque aquilo que a gente sempre faz, vai lendo e vai revendo, né? O que é bacana é que esse capítulo, como todo, é admirável, né? O que Kardec faz, né? Qual é a preocupação dele, né? Todos nós, é muito natural que a gente tenha o desejo de fazer prosélito, ainda que a doutrina não exija isso de nós, é natural, né? E serve para nós que damos aula em ESD, que conversa com um amigo, para todo mundo. Ele quer fazer o quê? Ele quer dar um caminho para que a gente não perca tempo, vamos dizer assim, com alguns casos, né? E que a gente seja mais dinâmico com o outro. Esse é o que eu entendi assim como fundamento geral. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que para facilitar, tá, como eu coloquei, né, para a gente entender, né, o que Allan Kardec chama, por que ele usa a palavra incrédulo, muitas vezes usa crente, adepto, né, e uma hora ele usa uma palavra, outra hora ele usa outra, e a gente vai perceber por que ele não usa aluno, a palavra aluno, né, por exemplo, o nosso colega agora, o Sérgio, ele falou, né, de quando a gente está ali, dando aula no ED, a gente chama aquele outro de aluno. Por que o Allan Kardec não chamou? Ele vai chamar de incrédulo. Né? A gente não chama os alunos de incrédulo, né? Mas tem um contexto. Vamos entender por que ele usa essa palavra, vai ficar muito mais fácil para a gente entender esse capítulo. Só para a gente entender aqui sobre o objetivo do capítulo do método, né? A gente pode percorrer, né, agora o método para entender o método, tá bom? A gente pode tentar colocar 4 partes também. Vamos tentar dividir o nosso conhecimento aqui em 4 partes.
Primeiro, né, todo aquele que ensina, né, ou aquele, eu falei aqui, quando eu estava conversando e dialogando, eu estou passando uma informação para aquela outra pessoa, eu posso estar com o intuito de ensinar, de fazê-la, de fazer com que ela entenda o que eu estou falando. Então, primeira coisa, quando a gente está ensinando, né, ou seja, esse processo de ensino e aprendizagem, aquele que ensina, ele tem um tema, ele tem um objeto, né, do que ele está sendo, do que está sendo dito. E esse objeto tem o quê? Eu estou ensinando porque eu quero alcançar um fim, então eu vou ter objetivos. Neste mesmo processo, eu tenho o indivíduo que aprende. Nós podemos chamar de alunos, ou Allan Kardec chamou de incrédulo, que nós já vamos entender por que ele usa, e tem exatamente um motivo para isso. Depois, também tem aquele que ensina, né, que é aquele que está passando a informação, o sujeito que ensina, que está passando aquele conhecimento, que o Allan Kardec vai chamar de adepto ou crente. E depois, o método de ensino. Como é que esse indivíduo, como é esse sujeito que ensina, como que eu estou passando este conhecimento para esse indivíduo que aprende? Né? Então, então, vamos sempre lembrar desses três, né, desses três itens. O tema, né, o objeto, junto desse objeto, o fim que eu quero alcançar, aquele que está me ouvindo, aquele que está aprendendo, aquele que está ensinando e o caminho como está sendo construído essa conversação, esse diálogo, que fica mais fácil para a gente agora entender, né? E esses 4 elementos, né, se a gente for fazer de uma forma geral, né, isso a gente está fazendo um panorama muito geral, né, como fosse uma questão pedagógica aqui, de como que o ensino e a aprendizagem, ela se constrói. Lógico que vamos ter outras formas de olhar isso, sim, tá? Mas essa aqui é que a gente vai, esse método que nós estamos utilizando. Então, esses 4 elementos, né, eles estão ligados. Eu não posso analisar somente, eu não posso, por exemplo, eu vou analisar o sujeito que ensina, para que eu possa ter uma análise melhor, eu preciso ver qual é o objeto que ele está ensinando, a quem ele está ensinando, como que ele está ensinando, para que eu possa construir esse todo que nós vamos chamar de ensino e aprendizagem, que é o que Allan Kardec, com outras palavras, logicamente, daqui a pouco vamos para o texto, que a gente vai, que ele vai demonstrar para a gente. E por isso que a gente pode falar que este capítulo, ele chamou de um método, mas ele podia chamar de a pedagogia prática espírita também. Né, porque ele ensina a partir, vou voltar aqui no nossa apresentação, a partir desses 4 elementos, o Allan Kardec vai apresentando para a gente quem são esses incrédulos, quem são esses crentes ou adeptos, tá bom? Então ele faz, né, a gente vai, lógico que ele não diz, tá? Ele não dita, olha, esse aqui é o meu elemento tal. Então, isso são interpretações, ou seja, essa aqui é a nossa análise, tá bom? É como que eu vou analisar. Quando a gente lê o texto, tá? Quando a gente lê todo esse capítulo, a gente vai observar que o Allan Kardec cumpriu esses 4 elementos práticos, né, de um sistema pedagógico. E vamos lembrar que ele também era pedagogo, então ele não poderia falhar com isso, não é mesmo? Então, ele apresenta um objeto, sim, nós vamos entender onde está esse objeto. Ele apresenta qual é o objeto, lembra dos 4 elementos? Então, ele vai apresentar um objeto. Vai estar ali qual é o fim que ele quer alcançar, qual é o objetivo principal com este texto. Vai ter esse objetivo principal. Quem é o sujeito? Né? Quem é aquele que orienta a aprendizagem? Quem é aquele que ensina? Vai estar no texto também. E também vai estar aquele que vai ser convencido, né? Que vai ser persuadido, ou seja, aquele que vai aprender, né? Entre aspas, vamos chamar por enquanto de aluno. E o método de ensino, como que esse processo vai se dar, como que ele vai se fazer? É o método de ensino. Né, será que vai ser pelo diálogo? Será que eu vou convencer o outro, né, de qual método? Né?
O Allan Kardec vai falar que é o diálogo, a conversação, mas vamos entender, né, vamos entender como que ele construiu esse capítulo. Já no item 18, né, que é o primeiro item da obra, deste capítulo, perdão, ele já apresenta o nosso objetivo principal, o nosso objeto, né? Então, ele falou assim, olha, vamos apresentar, né, esse capítulo, como se ele falasse, esse capítulo ele vai falar sobre a melhor forma de se ensinar a doutrina espírita. Lembra que ele usa ensino, né? Que como que eu ministro o ensino da doutrina espírita? Ou seja, qual é o objetivo? Levar a convicção, né? Não é somente apresentar. O objetivo é levar o outro, aquele que está me ouvindo, à convicção. Então, ele fala assim, olha, esse é o método, né? Esse é o grande objetivo do método, é levar o outro à convicção. E qual é o meu objeto de ensino? É a doutrina espírita. Do que eu estou falando? Da doutrina espírita. É única, né? Ou seja, que é o que esse capítulo, né? Justamente por estar inserido numa obra espírita. Então, o objeto dele vai ser a própria doutrina espírita. Então, eu vou estar falando, né, sobre a doutrina espírita com o objetivo de convencer aquele que me escuta. Então, é isso que ele está falando, né? Porque parece estranho, se a gente for ler de forma crua o texto, a gente fala, nossa, Allan Kardec usa a palavra crente, usa a palavra incrédulo, né? A gente tem que entender essas palavras, né? Só que a gente só consegue entender se a gente colocar, né? Se a gente for pensar como um pedagogo, tá? Se a gente for pensar como que ele não deixa isso fácil para a gente entender, né? A gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça, mas é exatamente a gente pode, é um caminho para a gente interpretar, fazer essa análise aqui como nós estamos fazendo, tá bom? E o principal objetivo, né, é levar o outro a se convencer, a ser convencido ou a ser persuadido, né? São as duas palavras que normalmente ele troca, ele usa, né? Então, estamos sendo bem fiéis aqui ao texto. Não se trata, né, de levar, como coloquei assim, né, o aprendiz apenas a conhecer o espiritismo. Eu conheço o espiritismo, eu posso falar, né, quais são os seus princípios básicos, quais são os textos, vou decorar os títulos da obras e anos, enfim, né? Não é somente conhecer, mas sim também ser convencido, né? Eu vou convencer eu tentar convencer o outro. O Allan Kardec, ele não é repetitivo, né? O Allan Kardec, ele não gosta de ficar repetindo o tempo todo. Se ele já disse, já em obras anteriores, que a fé, né? Qual o lema que a gente usa, né? Que a fé que o espiritismo abraça é uma fé raciocinada. Então, não é o convencimento aqui dogmático, tá? Não é o convencimento dogmático. É o conhecimento através de um método racional. Eu vou convencer aquele que está dialogando comigo, ou seja, que é aquele sujeito que vai aprender a informação, eu vou convencer de forma racional. Então, até quando ele usa a palavra crente, tá? Não é o crente dogmático. A gente não pode usar essa palavra que normalmente é o primeiro sentido que nos vem à mente. Tá? É o crente daquele que realmente conhece a verdade e que repassa este conhecimento. Por isso, né? Então, por isso que ele fala que o grande objetivo não é eu só transformar, vou né, jogar o conhecimento para o outro. Eu tenho que transformá-lo ele em um espírita. Justamente porque é uma verdade. Então, eu tenho que tornar, ou seja, é o meu logos, a minha razão, convencendo a razão do outro. E como que eu faço isso? Né? Como que eu faço isso? Eu vou ter um método. Né? Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Tem um caminho específico, né? Como a Angélica falou para a gente, que dá certo, né? Aplicar esse método. Tem um caminho específico. Né, como eu coloquei aqui, né? Embora o Allan Kardec, ele começou usando a palavra ensino, né? Ele não vai usar as palavras aluno e professor, tá bom? Justamente a gente pode colocar duas ideias. Primeiro, porque ele não queria, tá, que o conhecimento espírita se transformasse como fosse uma escola ou uma academia. E as palavras aluno e
professor, ele dá essa ideia. Nossa, então eu tenho aquele que é eu tenho aquele que somente ensina e aquele que somente apreende, aquele que somente aprende, né? Assim como a gente encontra, né, em escolas, em academias, né? Eu sempre tenho aquele professor e o aluno. Então, não é nesse sentido que ele quer, né? E a palavra ensino, ele tinha a ideia que poderia somente ligar, né? Ele tinha muita preocupação com termos e palavras, né? Que somente ia ligar aquelas questões. Olha, se eu ficar repetindo só a palavra ensino, 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 as pessoas que vão me ler vão falar, então, um é o professor e o outro é aquele que aprende. E depois, né, dá uma ideia que sempre vai ter um professor e aquele outro vai ser sempre o aluno, o discípulo que vai sempre aprender, né? Então, é como se a gente tivesse status diferentes, né? Ou seja, eu nunca vou alcançar o meu mestre, eu nunca vou alcançar aquele que tem o dono do conhecimento. Não, ele queria que todo mundo, depois que se tornasse adepto, ou seja, que se tornasse espírita, ficassem no mesmo nível, pudesse ter a mesma capacidade, inclusive, de persuadir próximos, né, se tornar os outros adeptos. E a ideia de professor e de aluno sempre nos traz aquela ideia, um tem mais conhecimento, que é por isso que ele ensina. O outro vai ter menos conhecimento, vai ficar sempre naquela condição de aprendiz. É por isso, né, outra questão, né, o professor, né, a gente pode dizer assim, o professor, ele tem aquela missão de passar aquele conhecimento e, às vezes, de transformar aquele aluno em um técnico, em alguém que vai né, que vai produzir ou que vai colocar em prática algum conhecimento aprendido, né? O adepto não. O adepto é aquele que se convenceu. O professor, ele não tem que convencer, né? Ele chega numa sala de aula, ele passa esse conhecimento, mas ele não está preocupado em convencer o aluno. Não, o aluno aprende, né? Faz a prova, é aprovado e vai embora. Agora aquele, né? Aquele que o adepto o adepto que quer convencer o incrédulo, ele quer uma transformação, ele quer ele quer, como o Allan Kardec coloca, ele quer uma convicção, né? Então é diferente, é uma missão, vamos colocar assim, um pouco maior. A gente pode até tirar do texto que, ao mesmo tempo que também o adepto também ele pode ensinar, como num curso, ele pode ser um professor também, mas ele vai ter um objetivo até um pouco maior. Ele tem que convencer aquele outro, né? Ele tem que convencer que o que ele está transmitindo é aquilo que o outro que aquilo que eu posso convencer através do uso da minha razão. Né? Então, não é só uma função do professor, eu não estou formando profissionais como professor, ele tem o objetivo e que cumprir isso, não, o adepto, né? Por isso que o Allan Kardec vai usar a palavra adepto, né, que ele prefere, né? O adepto é aquele que já conheceu a verdade, né? O espírita, vamos colocar assim, e somente transmite e convence o outro. O professor não tem esse compromisso. Deu para entender a diferença? Agora tá ficando mais claro por que ele usa a palavra adepto e incrédulo. E o incrédulo... Ana, Pode falar. mas aqui, nesse caso aqui, eu entendi também que ele quis usar a palavra ensino no sentido lato. Isso, no sentido geral, né? Porque ele usa aqui no parágrafo, no terceiro, 1, 2, 3, ele vai dizer o quê? Maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina. Ele falou ensino. Sim, Aí no sim. de baixo, ele vai falar, olha, não se espante que eu usei aqui a palavra ensino, mas ele quis dizer isso. Porque ensino não é só aquele que vem do púlpito, que vem da tribuna. Isso, que eu ia falar agora. Conversa. Então, eu entendi assim, que ele não está com problema aqui, ao contrário, ele está estimulando a palavra ensino, mas no sentido... Mas, exatamente, ele começa nesses parágrafos iniciais com a palavra ensino, tanto que ele faz essa afirmativa mesmo que você colocou, né? Como eu coloquei aqui, olha, cuidado, você não se espante, né? Não se espante. Justamente porque ele quer colocar um outro sentido.
Sim, né? exatamente. Ele quer tirar desse sentido que a gente pensa pela primeira vez, um professor é aquele que ensina, o aluno só aquele que aprende. Exatamente, né? Porque ele Né? criou, ele usou aquela realidade. Todas as palavras têm múltiplos Múltiplos sentidos. sentidos, né? E ele sabia disso, ele tinha essa preocupação. Né? Se eu colocar ensino, né? Se eu ficar só ele podia colocar, bom, aquele que ensina é o professor, aquele que aprende é o aluno. Então ele trocou as palavras, né? Justamente, né? Porque a palavra, né? Ele colocou, como eu coloquei ali, né? A tribuna, né? Ele faz sentido o quê? A escola, a academia, dá sempre a ideia daquele que está em um status superior. Então ele que é o dono, né, da verdade, do conhecimento, e só ele que transmite ao aluno, né? E né, somente com aquele objetivo de só vou te dar um conhecimento, eu vou te fornecer um conhecimento técnico ou um conhecimento acadêmico que seja para você executar isso no futuro. Aqui não, eu vou transformar, né? Eu vou transformar através da minha convicção. E é o que ele faz, né, Sérgio, que a gente estava até comentando no livro, que é o que é o Espiritismo. Ele, o tempo todo ele nos está convencendo, até usando um pouco um outro método, né, que é o método de Sócrates, que você falou da damayêutica, né, é o que ele faz no livro, o que é o que é o Espiritismo. Inclusive, usando a palavra incrédulo, né? Inclusive, uma das metodologias que a gente aprende a ensinar no Espiritismo é através do exemplo, não é nem com palavras. Isso, né, exatamente. Então, então, aquele que convence o adepto, ele tem um exemplo, né? Há uma transformação moral, né? Se liga também a uma questão moral. Ele vai falar isso mais no final, né? Então, não é somente transferir, né, ou transmitir o conhecimento, né? É lógico que quando a gente vai colocar isso na nossa vida prática, a gente faz curso, como a gente está, né, um grupo de estudos, como estamos aqui, né? Mas o que Allan Kardec queria é o seguinte, que todos nós que estamos aqui, todos nós já somos adeptos. Falhos, tudo bem, mas somos adeptos. Né? Ninguém está aqui, não tem nenhum incrédulo aqui ao ponto de querer, né, de mudar ou tentar né, mudar o que o Allan Kardec colocou, né? Como o Allan Kardec vai falar, esse tipo de incrédulo, esses mais, entre aspas, mais chatinhos, ele até mesmo fala, olha, é perda de tempo, vai lá para outro, isso aí, né? Até quando ele começa esse capítulo, ele começa falando, é natural, né, que o adepto tem o desejo de, né, criar prosélitos, não é isso? Então, ele já colocou a gente no outro patamar, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, deu para entender, pessoal, o uso, né, iniciais da palavra adepto, incrédulo, ensino, né, essas palavras, qual foi o emprego que o Allan Kardec quis colocar, né? Sempre lembrando, né, que não é de forma dogmática, né? De forma dogmática é um outro, vamos colocar assim, nem sei se pode chamar de um método, né? Mas é um outro tipo de encarar a verdade, né? Ele não queria isso, né? Eu lembro que ele falou, olha, não posso, né, ter nenhuma verdade, nenhuma premissa que não consiga confrontar a minha razão, né? Então, ele não está falando, ele usa essas palavras que podem parecer, né, que vem com uma ideia dogmática, eu tenho que convencer o incrédulo, né, eu tenho que passar, olha, tem que aceitar isso, né, e pronto, não. Eu vou ter um diálogo, eu vou ajudar esse incrédulo a construir, a perseguir o mesmo método, né, para que ele possa perseguir e enxergar essa mesma verdade. Nossa, não é mesmo isso, né? Vai ele mesmo, né? O próprio Allan Kardec fala que o adepto, né, ou o crente, que é aquele que convence, que tem a missão de convencer o outro, mas eu só deixo de ser incrédulo, eu só mudo, né? Eu só me transformo se eu quiser. E se eu conseguir pelo meu próprio, né, o outro, ele pode mostrar a verdade e o caminho, mas eu tenho que trabalhar para poder enxergar, né, e eu me transformo, o outro não pode se transformar por mim, né, só eu posso enxergar a luz, né, apesar do outro trazer a luz. Aí, de novo, Descartes, né? Exatamente. Pela razão. Exatamente, é a minha alma, né, que alcança este caminho. Exatamente. Então, é minha alma que vai conseguir, né? Mas
o adepto tem essa missão, como diz Allan Kardec, né? Ele vai, né? Eu preciso transformar, ajudar, né? Esse incrédulo em um crente ou adepto, né? Ele usa as duas palavras, crente ou adepto, tanto faz, né? Só a gente entender o sentido de qual o emprego dessas palavrinhas que a gente está usando aqui. Isso aqui, né, novamente, né, a gente falando que ele não poderia usar a palavra o professor, o aluno, porque poderia colocar essa ideia equivocada, que não era o objetivo desse texto aqui do Kardec, como nós já falamos, né. Então, só para a gente resumir, esse foi o que ele apresentou só no item 18, tá? Todas essas informações que ele está conversando aqui, somente no item, né? Somente analisando esse item 18. E a gente pode colocar, né? Que qual é o grande objetivo, né? Então, primeiro, eu tenho um adepto, que é aquele que já conhece o ensino, que já aprendeu, já entendeu todos, né, tudo aquilo que o Espiritismo nos traz, e a função dele, né, que aí qual é o objetivo? A função dele é persuadir, ou seja, é convencer o incrédulo. Quando ele coloca essa palavra aqui, pessoal, persuadir, né, que também é um método de caminho, é um caminho, é um método, já afasta da ideia, né, mais uma vez ele afasta a questão do dogmatismo, porque se eu sou um dogmático, eu não vou te persuadir, né, eu vou praticamente coagir. Não é isso, você tem que aceitar isso e pronto. Né? Eu não mostro um caminho, eu não coloco premissas que isso, olha, eu não ajudo o outro a pensar, pelo contrário, né? Quanto menos ele pensar, melhor. Então, eu preciso, por isso que a gente fala a palavra dogmático, né? É lógico que nós temos outras funções para essas palavras em outros autores, tá bom? Não estou falando que é a única acepção da palavra, tá? Mas normalmente aqui, né, se eu vou persuadir o outro, eu não vou catequizar o outro, tá? Não é nesse sentido de tem que aceitar isso e pronto, tá bom? Eu vou pelo contrário, eu vou ajudando o outro a enxergar a mesma lógica que eu, adepto, já enxerguei. Então, essa é a grande missão, né? Essa é o nosso grande, por isso que o Allan Kardec, ele construiu, né? Ele construiu esse método justamente para alcançar vamos colocar assim, essa grande meta. E como que eu coloco? Ele já colocou aqui até um pouquinho do método, através da conversação e do diálogo. De nenhuma maneira, ele não está colocando em nenhum momento aqui que a gente tem que impor a verdade, ou que a gente tem que usar de algo mais vil, né? Ele está colocando assim, olha, é através do diálogo, né, eu vou convencer o outro, né, dialogando e conversando com ele. Alguma questão, pessoal? Tem alguma questão no chat, Gustavo? Realmente eu não estou conseguindo ter acesso, então, se tiver, você me fala, tá? Não, tá tudo tranquilo. Não temos nenhuma questão. Né? Tranquilo. Por isso, né, a Carolina, que nós, todos trabalhadores espíritas, em qualquer área do centro espírita, do movimento espírita, a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar num tom professoral. Seja no atendimento fraterno, né, seja lá numa palestra, seja lá o que for. Nós somos um adepto, alguém que já assimilou isso, que vem um pouquinho antes, né? Não é? A gente só tem o quê? Dividir isso, e é a pessoa de dentro para fora que vai fazer o trabalho dela. Exatamente. Agora, no item, né, nesse próximo item, a gente já leu, já analisamos o 18, agora o seguinte, né? Eu já sei que o meu grande objetivo enquanto adepto é convencer o outro, né? Dentro dessa grande grade, vamos colocar assim, de ensino e aprendizagem. Mas para que eu consiga convencer esse outro, eu preciso saber quem é esse outro. Qual é o perfil dos incrédulos? Quem é esse sujeito que vai aprender os princípios espíritas? Quem é ele?
né? Então, assim, como, né, então, assim, quem ensina, né, como diz o Kardec, ele tem que levar em conta o perfil daquele que vai aprender, ou seja, o perfil do incrédulo. E ele traz para a gente, né, e o Allan Kardec, ele fala, olha, a gente pode colocar aqueles que ainda não conhecem o Espiritismo, ou seja, aqueles que ainda são incrédulos, né, se a gente quiser ser fiel à palavra que o Allan Kardec colocou, em dois grandes grupos. Ou eles são materialistas, eles não admitem de forma alguma a existência da alma, ou seja, que há um ente que sobrevive, né, à morte do corpo físico. Ou nós temos um outro grupo que vão chamar de espiritualistas, tá? Não vamos confundir aqui com o sentido de espíritas, tá? Espíritas aqui no nosso texto é o crente ou aquele que já é adepto, tá? Aqui é aquele que admite, né? É um sistema maior. É todo aquele que, pelo menos, não, a alma existe. De alguma forma, a alma existe. Eu não sei como. Eu não sei como te explicar, mas a alma existe de alguma forma. Eu não sei dizer o que ela é, mas eu acredito, eu creio, né? Eu coloco como ponto de partida que realmente ela existe. Aquelas pessoas que têm esse pensamento, né? Elas estão em qual quadro, em qual grupo no espiritualista? Aquele que diz, não, a alma não existe, por exemplo, ele está em qual grupo? No materialista. Então, nós temos esses dois grandes grupos, tá bom? Né, então, por isso aquela frase, que todo o ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Porque quando eu conheço o perfil daquele que eu vou convencer, eu já sei qual caminho que eu vou utilizar. Por isso que eu tenho que conhecer, por isso o conhecido, né? Para depois eu mostrar para ele algo que ele não conhece ainda. Por isso que ele é incrédulo, ele não conhece ainda, né? Então a gente pode entender aqui que na verdade aquele aquele que o Allan Kardec chama de incrédulo é aquele que somente não conhece os princípios espíritas, que ainda não foi convencido. Talvez a palavra seja muito forte, né? Incrédulo, né? Mas foi muito bem empregada no jogo do texto ali do Allan Kardec. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação que ele teve, né? De sempre, olha, qual é o intuito dessa palavra? Qual é a roupinha que essa palavra aqui ela tá usando no texto, no contexto, né? Então, o incrédulo é aquele que ainda não conhece os princípios espíritas. E o Allan Kardec coloca, né? Se ele for do primeiro grupo, ou seja, do materialista que não acredita em nada, né? O caminho vai ser um. Eu vou começar a minha conversa com ele usando um caminho. Se ele é espiritualista, o caminho já começa, né? Já fica mais fácil, mas vai ser outro. Eu não vou conversar do mesmo jeito com aquele que com aquele que é materialista, daquele que é pelo menos, né, pelo menos tem uma vaga noção do que seria a alma, não consegue explicar, não tem estudo, não tem o convencimento, não foi convencido ainda, mas já admite que pelo menos existe alguma coisa além do corpo físico, por isso que é chamado de espiritualista. Então, o método de ensino dependerá, né, muito do conhecimento que eu vou ter desse meu aprendiz, daquele que ainda é incrédulo, daquele que está conversando comigo, daquele que está dialogando comigo, né? Então, ele coloca assim, eu não posso tentar convencer esse incrédulo da mesma forma, porque se ele não aceita de forma nenhuma que exista a alma, eu posso levar ele, né? O Allan Kardec chega a dizer isso, eu posso levar ele a ver um experimento científico, a ver uma mesa mediúnica, vamos colocar aqui nas nossas palavras, ele não vai se convencer, vai ser até pior, ele vai sair até mais incrédulo, o Allan Kardec usa essa expressão, ele vai sair até mais incrédulo, por quê? Foi culpa minha, eu que não mostrei para ele o caminho correto. Né? Quem é que domina o método? É aquele que já é o crente, é aquele que já é o adepto. Então, se eu começo a tratar todo mundo igual da mesma maneira, eu não estou fazendo com sucesso, né? Aplicando com sucesso o meu método de trabalho.
Então, por isso que o Allan Kardec fala, olha, conheça primeiro o seu aprendiz, conheça primeiro o seu incrédulo, para depois você perceber qual é o caminho, né, que você vai percorrer. Tanto que ele fala assim, olha, nem adianta você levar aquele que é totalmente preso à matéria, né, que não acredita em nada, você pode levar ele para ver uma mesa mediúnica, você pode mostrar toda a lógica que o conhecimento dos espíritos nos coloca, nos apresenta, que ele não vai aceitar. Porque muitas vezes ele não quer aceitar, ele não está disposto a dialogar com você. Então ele fala, perda de tempo. Ele usa realmente essa expressão, né? É perda de tempo. Não vai dialogar com esse tipo de incrédulo que você não vai conseguir, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ânsia, nossa, né? Eu queria que todo mundo fosse espírita, né? Queria que todo mundo aceitasse exatamente como eu já enxergo. Mas o Allan Kardec fala, não adianta. Né? E ele nem está falando, olha, tem pessoas em evoluções diferentes, ele nem entra nesse mérito principiológico aqui, nem entra nesse mérito, nesse capítulo. Ele fala, só não adianta. Não, né, ou seja, você, né, esse grupo de pessoas eu vou deixar de lado por enquanto. Agora, aquele que pelo menos, né, aquele que pelo menos admite que há uma alma, né, que já o caminho já começa a ficar mais fácil, aí sim eu vou tentar ver até onde, né, eu começo a perguntar para fazer talvez a maêutica, igual que o Allan Kardec fez no livro, o que é o espiritismo, né, o que é a alma para você? Como que você entende essa alma? Né, e vou deixar primeiro esse incrédulo, né, falar, dizer, para conseguir catar os elementos, né, para eu conseguir entender até onde vai o conhecimento dele, como que ele apresenta esse conhecimento, né? Então, aí sim eu vou ver qual é o caminho, como que eu posso apresentar, né, que é o grande objetivo, não é apresentar o objeto, nosso grande objeto aqui não é o conhecimento espírita, a doutrina espírita, então aí eu vou apresentar. Né? Agora, se ele for do outro perfil, né, daquele que não admite nada, aí sim é perda de tempo. Pessoal, faltam 2 minutos, tá bom? A gente não tinha mais coisas preparadas para o nosso encontro de hoje, né? Mas é assim mesmo, tá? A gente vai, nem que a gente fique mais 2 encontros até analisar esse capítulo. Pode ser um pouco, às vezes, meio chato, ele não é tão empolgante como alguns outros, né? Mas é importante, gente, por isso que eu coloquei item por item para a gente analisar, porque ele é bem diferente e, ao mesmo tempo, ele vai dar toda a base para a gente continuar os próximos capítulos, tá? Então, vamos analisar, né, a partir da semana que vem, a partir do item 20, tá? Vamos até o 35, tentar ir até o 35, senão a gente estende por mais um encontro. Tá bom? Temos aí mais 1 minuto. Se vocês quiserem colocar alguma questão. Viu, Carol, esse capítulo ele é fundamental, né? Que Kardec já havia escrito o que é o Espiritismo, né? Obviamente, anteriormente, no Livro dos Espíritos, e aí ele traz o método, ele sentiu essa necessidade, né? Ele já tinha tido muito contato, né? E ele percebeu a importância de trazer isso para nós. E vai servir, como você falou agora há pouco, para todos os demais estudos nossos. Eu acho que aqui é a base do Livro dos Médiuns, que a gente fica pensando, os eventos, aquelas coisas, não, mas aqui é a base. A gente só quer estudar o fenômeno, né? Fenômeno, né? Exatamente. Aqui é o segredo. Aqui ele, vamos dizer assim, ele se abre para a gente, né? O que ele pensou, né? O que ele imaginou, o que ele imagina como ideal. Como ele está esquematizando, né? Qual é o trilho, né, a ser seguido, né? Exatamente. Por isso é extremamente importante esse capítulo. E ele Pessoal, usa, você falava agora há pouco dessa forma do ensino ser abrangente, né, sem ser professoral, Kardec é assim na obra toda, tanto é que a obra de Kardec, você não precisa ser filósofo, você não precisa ser médico, você pode ser sem informação nenhuma, você só precisa aprender. Exatamente. E ainda que você não saiba ler, se alguém ler para você, você vai entender. Sim,
Né? É o objetivo. Para eu convencer o outro, eu tenho que me fazer entender, né? Senão não tem jeito. Mais alguma questão, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Quem gostaria de fazer a nossa oração final? Eu já fiz a inicial, já. Quem gostaria? Não pode sair essa oração, hein? Oi, Márcia. Posso fazer. Pode fazer, então pode fazer para a gente, Márcia. Tá. Agradecer aí a toda a equipe espiritual que esteve presente, nos auxiliando. Agradecer o bem-amado Mestre Jesus. Agradecer por mais uma semana que se inicia e por todo esse aprendizado. Agradecer por toda essa equipe que esteve conosco, nos amparando, a equipe espiritual e também essa equipe encarnada que trouxe conhecimento, que dispõe o seu tempo, né, a Ana e os demais, que possa ter uma semana leve, uma semana de muito amor, de muito aprendizado, de elevação de consciência, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Márcia, pela oração. Pessoal, muito obrigada. Uma ótima semana a todos. E quem ainda não leu o capítulo, tá? Vai ter mais uma semana aí para correr contra o tempo, tá bom? Boa noite Obrigada, a todos. pessoal. Boa noite a todos.